Capítulo 99 A Princesa Desaparecida 4. Inês. Ela era originalmente uma alma das trevas criada por bruxas para servir às suas necessidades pessoais. Entre esses servos, Agnes se destacou mais e conquistou o maior favor de seu mestre Kriemhild. Mas um dia, Kriemhild selou Agnes dentro de uma marionete sem informá-la com antecedência para emprestá-la ao culto das bruxas. Entretanto, como Agnes podia tirar vantagem de seus próprios poderes, Kriemhild restringiu Agnes em 3 estágios. O primeiro estágio só permitia que ela observasse o ambiente e se movimentasse. O segundo estágio permitiu que ela usasse alguns feitiços sombrios para proteger seu mestre. O terceiro estágio deu a ela controle total de seus poderes. O nível de restrição só poderia ser modificado por Kriemhild ou outras bruxas. Até hoje, Agnes às vezes era colocada no segundo estágio, mas nunca no terceiro, pois sua atual mestra Amy era habilidosa demais para precisar de sua ajuda. É por isso que estou apenas flutuando aqui em transe. Não sou de muita ajuda para meu novo mestre. Com a morte de Kriemhild, o nível de restrição de Agnes foi reduzido para o primeiro estágio. Embora ela pudesse pedir para outras bruxas mudarem seu estágio, Amy estava ocupada demais para ir falar com as bruxas com esse objetivo. Não havia ninguém que prestasse atenção em Agnes. Amy, onde? Provavelmente no segundo andar subterrâneo. Ela está tentando invocar a besta demoníaca Behemoth. Gigante. O Wilk ficou muito surpreso com essa palavra. Ela está tentando invocar uma besta demoníaca de nível lendário. Embora fosse um nível inferior ao Leviatã, o Behemoth também era uma besta demoníaca com força imensa. Se causasse estragos, poderia arrasar uma pequena nação sem deixar um único edifício de pé. Entretanto, o problema atual era que o culto às bruxas poderia ganhar uma fera tão poderosa. Tenho certeza de que o Behemoth foi invocado em uma região diferente no passado. O Wilk imaginou que sua chegada ao reino Izuna mudaria muito o futuro. O sequestro da princesa Lisbeth provavelmente também não tinha acontecido no passado. Enquanto o Wilk estava um pouco nervoso, Agnes caiu na gargalhada. Kiriri, não se preocupe tanto. O Behemoth não vai te comer. Exceto talvez logo depois que o ritual de invocação terminar. Era impossível para os humanos domar e controlar bestas demoníacas famintas. Todos os invocadores do culto às bruxas morreriam quando o ritual de invocação terminasse, exceto Amy. O Wilk já estava ciente dessa verdade devido às suas experiências passadas. Não importa o que aconteça, preciso detê-los antes que o ritual seja concluído. Não era porque ele queria proteger e salvar os fiéis do culto às bruxas, mas sim porque seria difícil para ele enfrentar uma besta demoníaca de nível lendário. Além disso, ele também teve que resgatar a princesa Lisbeth. Tudo bem, agora eu sei o que fazer daqui em diante. De acordo com as informações de Agnes, a estrutura subterrânea era a mesma da versão na memória de Wilk. O primeiro andar subterrâneo era o laboratório de pesquisa de quimeras de Lucas. O segundo andar era onde o ritual de invocação e Amy estavam localizados. O terceiro andar subterrâneo era onde a princesa Lisbeth era presa. Então a melhor opção era chegar primeiro ao andar mais baixo e subir as escadas. Como ele tinha alguns negócios para resolver em cada andar, visitar cada andar na ordem inversa foi a solução mais rápida. Eu vou descer. O quê? Se você for capturado por Lucas, ele vai fazer experimentos em você. Você pode até morrer, sabia? Pessoa preciosa. Presa. Deve salvar. O Wilk balbuciou vagamente enquanto agia como um orc idiota. Estaria tudo bem, desde que ela entendesse a intenção por trás das palavras dele. Então, você vai para o primeiro andar subterrâneo. Desconhecido. Deve ir. Só tem a princesa no terceiro andar e o culto das bruxas no segundo andar. Então sua amiga deve estar no primeiro andar subterrâneo. Certo. Vou fechar os olhos para isso, já que entendo sua situação. Ainda bem que Amy não está me checando agora. Sucesso! Quando Wilk começou a descer as escadas correndo, Agnes falou com ele e ele parou os passos. Urkhaim, tem algo que esqueci de dizer. O que é? Leve isso com você. Agnes tirou uma gema roxa do peito e jogou para o Wilk. Pegar. A pedra preciosa desenhou um arco e pousou nas palmas das mãos de Wilk. Joia! Use quando estiver em perigo. Você sabe ler descrições de itens, certo? Cristal negro de Agnes. Tipo, consumível. Efeito, imunidade contra todos os efeitos de estigmas de bruxa por 1 hora quando infundido com mana. Também pode ver estigmas de bruxa escondidos. Imunidade contra todos os efeitos.
Em outras palavras, ninguém seria capaz de imprimir um estigma de bruxa nele, nem ele seria afetado por estigmas de bruxa externos ao seu redor. Ele também não pôde ser detectado e monitorado pelos estigmas de bruxas na área. Com o cristal negro de Agni, ele conseguiu descer até o terceiro andar sem ser incomodado por ninguém nem por nada. O Wilk ficou surpreso com o presente inesperado e fez uma reverência para Agnes. Obrigada, Agnes. Se você retornar vivo, conte-me mais algumas histórias interessantes. Estarei esperando por você. Agnes estava gesticulando com as mãos no ar. O Wilk virou as costas para a garota desapontada e continuou descendo as escadas. Perdi um bom tempo. Ele pode ter obtido muitas informações vitais na conversa com ela, mas o tempo era curto e ele precisava agir rápido. O Wilk infundiu mana na capa da Banshee e também em seu novo item, o cristal negro de Agnes. Estrondo tio. O som do ar comprimido se expandindo ressoou e uma nuvem roxa girou ao redor do corpo de Wilk. Há estigmas de bruxas em cada esquina. Assim que desceu até o fundo da escada em espiral e chegou aos túneis no primeiro andar subterrâneo, o Wilk começou a notar estigmas de bruxas impressos nas paredes. Ele previu que teria mais dificuldade para escapar dos andares inferiores. Enquanto o Wilk caminhava pelos túneis, a risada de um certo homem ecoou. Ha 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 ha. Era o Lucas. Parecia que um de seus experimentos havia dado certo. Espere um pouco mais, Lucas. O Wilk teve que capturá-lo no último momento. Ao chegar ao fim do túnel, o Wilk encontrou outra escada em espiral. Espero que não haja outra marionete como Agnes me esperando lá dentro. Embora M não pudesse vê-lo devido à sua imunidade aos estigmas de bruxa, o fantoche ainda podia. O grau do manto da Banshee era inferior à magia de avaliação das almas das trevas. Portanto, se outro boneco estivesse localizado nesta escada, uma batalha seria inevitável, pois não havia razão para um orc descer para o segundo e terceiro andares subterrâneos. O Wilk desceu as escadas com um olhar nervoso. E logo. O que um orc está fazendo aqui? Ele ficou cara a cara com um boneco ruivo. Droga! Parecia que uma alma das trevas foi colocada em cada escada que conectava cada andar. O Wilk saltou em vez de responder e partiu o boneco ao meio numa velocidade que ele não conseguiu reagir. Urg! O boneco fez uma expressão de dor antes de cair na escada. Felizmente, ele era mais fraco que Agnes. Como ele o derrotou em uma velocidade tão rápida, ele não teria tido tempo de se reportar a M. O Wilk suspirou profundamente e continuou sua infiltração. KYAAA. Poupe-me, por favor. Quando chegou ao segundo andar, o Wilk ouviu os gritos de apelo de vozes masculinas e femininas. Eram vozes um tanto familiares. O Wilk cuidadosamente se adiantou para investigar. É um espaço aberto. Diferentemente do primeiro andar, o segundo andar era grande o suficiente para receber reuniões de grande porte. Havia pessoas vestindo vestes pretas reunidas em um círculo. Elas eram membros do culto das bruxas. E no centro do círculo estavam um jovem e uma mulher amarrados enquanto eram oferecidos como sacrifícios à besta demoníaca Birrimut. Eles são as pessoas do clã Pitbull. Aqueles que estavam com ele no navio Campbell enquanto ele cruzava o mar. Ele se lembrava do homem como Jacó e da mulher como Agatha. Infelizmente, o atual Wilk não tinha como salvá-los. PL, por favor, não faça isso. Por favor, tenha misericórdia de Fenda. A cabeça de Jacob desapareceu enquanto ele implorava de joelhos. Um baque foi ouvido alguns segundos depois, quando uma fonte de sangue jorrou no meio do círculo. Gotas de líquido vermelho pingaram da grande foice de Amy enquanto ela olhava para o cadáver. Os cultistas das bruxas ficaram muito felizes com a fonte vermelha e todos começaram a dançar. Não importa quantas vezes eu veja isso, é tão desagradável como sempre. Embora o Wilk tenha matado inúmeras pessoas durante seus últimos 40 anos, ele nunca viveu como um jogo ou por diversão. Ele apenas continuou avançando para alcançar seu grande objetivo de salvar a humanidade. Foi assim que o Wilk sempre conseguiu se preparar e fazer a ação. Ele era diferente deles. Preciso chegar ao próximo andar o mais rápido possível. Como o ritual estava chegando ao fim, a besta demoníaca Birrimut logo seria invocada. O Wilk colocou seu corpo o mais próximo possível da parede e escondeu sua presença enquanto se dirigia para a passagem do outro lado. Eu não quero morrer. Alguém me salve. Agatha implorou ao cultista que a cercava, mas a foice de M acabou transformando-a em uma oferenda. Fenda. Uma poça vermelha se expandiu no chão mais uma vez. Que pena. Ela era muito habilidosa.
O senso de magia de Agatha era maior que a média. Ela era uma maga extraordinária. No entanto, Ulrich não podia colocar a princesa Lisbeth em risco só para salvá-la. No continente Eif, houve inúmeras situações em que era preciso tomar uma decisão entre duas escolhas inevitáveis. Ulrich chegou à escada em espiral e desceu, antes de encontrar outro boneco. Dessa vez, era meio homem, meio mulher. Bem-vindo, Orc. Você pode entrar tão livremente quanto desejar, mas se quiser sair, você terá que. Corte. Grandia cortou o boneco em dois antes mesmo que ele pudesse terminar sua introdução. Não estou com vontade de brincadeira. Ele não sabia o que diria, mas o Ulrich estava de mau humor. O Ulrich chegou ao andar inferior e entrou no corredor sombrio. Ela deve estar em um dos quartos deste andar. Agnes disse que a princesa Lisbeth era a única no terceiro andar. Isso significava que se ele entrasse na sala errada, ele poderia ativar armadilhas acidentalmente. O Ulrich ponderou enquanto observava as portas de cada lado do túnel. Não consigo ouvir a voz da princesa. Provavelmente havia um feitiço de anulação de som no quarto em que ela estava trancada. Enquanto isso, todas as portas eram feitas do mesmo formato e materiais. Os estigmas de bruxa também foram impressos em intervalos regulares e não foram muito úteis para sua dedução. Pelo menos tem um artefato que pode ajudar nessas situações. A lupa de ouro do arqueólogo. Ele podia revelar as propriedades de um objeto e mostrar todas as informações ocultas sobre ele e, portanto, era muito útil na busca por pistas. O Ulrich usou a lupa dourada para inspecionar cada porta, quando achei. Em questão de minutos, ele encontrou uma porta ligeiramente diferente das outras. A porta no centro do lado direito do túnel tinha um feitiço de maldição encantado. Vou morrer de ataque cardíaco no momento em que tentar abrir a porta à força. Era um feitiço que dava arrepios em Ulrich, mesmo ele tendo uma alta resistência contra a magia do atributo escuridão. Ele decidiu apagar o feitiço antes de entrar na sala. Ulrich concentrou sua mente e colocou a mão na maçaneta. Imediatamente. Redemoinho. O contorno da porta começou a liberar uma energia escura e ela foi absorvida pela mão de Ulrich. Ele havia convertido a magia da maldição em energia demoníaca e a estava absorvendo. Ufa! Era uma técnica que ele havia usado no passado para anular armadilhas em ruínas históricas antigas. Entretanto, diferentemente do passado, quando ele usou magia, desta vez ele usou energia demoníaca para anular a armadilha. Ranger. Ele abriu a porta e encontrou uma mulher de cabelos castanhos deitada inconsciente no chão. Era a princesa Lisbeth.